se gosta da vida, gosta-se do passado, porque ele é o presente, tal como sobreviveu na memória humana. Certo que não podemos viver na sombra do passado, mas sendo o passado, através da nossa memória, tudo o que sobra no presente, podemos e devemos lembrá-lo, para melhor compreender o que nos acontece hoje. É verdade, nada disto que vimos é novo. Este remix do ano 2020, feito pelo Sihu, nos mostra e evidencia um ano intenso que a maioria das pessoas temem esquecer. No entanto, ele faz parte da nossa vida, da nossa memória. Foram catástrofes relativas às alterações climáticas, situações menos boas relativas à política, à religião, à saúde, como é o caso da pandemia Covid-19, que fez parar o mundo e que se tem vindo a manter em velocidade mínima e, simultaneamente, à procura de alternativas de modo de vida atual. Olá, eu sou Carolina Mendes e coordeno o State to Talk, Instituto de Imersão Cultural, um negócio social que trabalha com e para a comunidade. Dizer-vos o que estamos a viver não é o apocalipse, não são tempos de castigo ou sinais do final do mundo, mas evidências de um ciclo de vida que por vezes abrange gerações diferentes. As epidemias e as pestes acompanharam o homem desde sempre. Queremos convosco debater estes temas, falar-vos de evidências histórico-locais de pandemias, diferenças e semelhanças entre pandemias, consequências de pandemias, velhos e novos hábitos e principalmente levar-vos uma palavra de esperança, redescobrir a esperança, pois tudo isto é uma fase que passará e seremos a geração-chave. Portanto, temos de erguer a cabeça para ver a linha do horizonte que se projeta lá longe e preparar-nos para o futuro e educarmos as gerações que virão. Juntam-se assim a nós, amigos que se disponibilizaram o vosso tempo para refletir sobre estas temáticas, olhando em específico para os municípios de Amarante, Marco de Canaveses, Lousada, Felgueiras. Temos connosco o Dr. José Ribeiro, enfermeiro, diretor do Centro Hospitalar do Tamigué Sousa, o arqueólogo Luís Sousa, do município de Lousada, o historiador Pedro Magalhães e professor, e o historiador Carlos Ferreira, do município de Felgueiras. Muito bem-vindo a todos e obrigada. Boa tarde. Bem, no sentido de começarmos então esta nossa conversa, e de forma a apresentar-nos muito brevemente, eu lançava o desafio de, para além de uma apresentação mínima, destacar um facto que tivesse ou que vos tem marcado nesta pandemia presencial. Podíamos começar? Muito boa tarde, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui neste painel e nomeadamente numa altura em que já estamos numa fase de descompressão na região de Val de Sousa e Baixo Tâmega em relação àquilo que foi o Covid-19. Efetivamente tivemos a infelicidade de ser a primeira região a ter doentes Covid, mas também a felicidade de ter uma instituição que na primeira fase esteve muito longe de esgotar os seus meios para responder a essa pandemia. O mesmo já não aconteceu na segunda fase, em que foi extremamente difícil, porque o número de doentes que estiveram envolvidos e que tiveram necessidade de recorrer ao Centro Hospitalar Tamigué Sousa foi de tal forma elevado que obrigou uma grande reorganização, uma grande elasticidade. E do ponto de vista interno, e essa é provavelmente o testemunho que vos posso dar em relação à pergunta que foi colocada, é realçar a capacidade que, do ponto de vista de gestão, do ponto de vista de liderança e alianças positivas que se tiveram que gerar para que fosse possível passar de um plano estratégico que estava para ser esgotado em 6, 7 semanas e que foi esgotado em 12 dias e que rapidamente alterá-lo
e criar de 6 camas de cuidados intensivos, chegar quase a 26 camas de cuidados intensivos, de 78 camas previstas como número máximo de número de doentes internados e chegar a estar várias semanas acima de 200, portanto com 235 doentes internados que foi o limite, o que isto significa do ponto de vista de reorganização. E depois também a grande diferença que foi a primeira vaga para a segunda vaga. Aliás, há aqui uma forte relação com a pneumónica, ou gripe espanhola, que é realmente também a segunda vaga foi muito mais intensa que a primeira. E aqui também aconteceu, e como estávamos quase que a dar o exemplo ao país de como se deveria fazer, e ao mesmo tempo também a servir quase de cobaia da experiência para aquilo que devia ser feito. Quando apelávamos a que a rede do Serviço Nacional de Saúde e as instituições hospitalares funcionassem efetivamente em rede, as suas parece que não compreendiam. Quando falávamos em que teríamos que reorganizar e ter mais recursos humanos, mais equipamentos, uma estrutura física diferente, íamos sendo correspondidos, mas a verdade é que a velocidade com que aconteceram as coisas obrigou a momentos de grande pressão, de grande stress, que conjugava muito com aquilo que era a própria pandemia. Ou seja, a pandemia é incerteza, o medo está presente, esteve na pandemia, na gripe espanhola, e esteve agora também no Covid. A incerteza e o medo estiveram muito presentes. A forma como depois se foi gerido, numa e noutra, é que eu acho que há algumas diferenças que depois poderemos aqui explorar. Mas queria salientar uma grande diferença entre a primeira vaga e a segunda vaga. Uma diferença das preocupações da primeira vaga eram os equipamentos de proteção individual e um plano que se executando semana a semana sem grande stress, e uma segunda vaga muito mais assente em necessidade de mais estrutura física, de mais equipamentos e de mais recursos humanos e as competências associadas a estes mesmos recursos humanos. Muito bem. Luís Sousa. Ora, boa tarde a todos, novamente também, obrigado pelo convite. Uma vez mais a participar aqui com a State to Talk, é sempre um prazer trabalhar com a State to Talk, com a Carolina, e portanto uma vez mais, obrigado. E pronto, é um gosto também muito grande estar com este painel. Portanto, as preocupações não serão idênticas ao do Dr. José Ribeiro, é mais de caráter, digamos, familiar. Ele falava aqui de uma questão da incerteza e do medo, e de facto para nós foi uma fase complicada, não é? No início estávamos bastante apreensivos e esta incerteza e este medo na segunda fase manteve-se. E manteve-se particularmente com os miúdos, a entrada na escola. Eu lembro que eu e a minha esposa todos os dias dizíamos aos miúdos: coloquem a máscara, não tirem a máscara, higienizem as mãos, não se relacionem com os colegas, cuidado com a troca deste ou daquele objeto. De facto, foi sempre uma das maiores preocupações que nós nesta fase tivemos. E pronto, acho que a perda de amigos, a perda de familiares, nesta fase, principalmente no final do mês de dezembro, que tive aqui algumas situações mais próximas, acho que foi questão um bocadinho mais, nós não podemos prestar as últimas homenagens, os abraços aos familiares, muito para além da pandemia, não é? Que felizmente, como já foi aqui referido, estamos a alcançar valores muito interessantes e positivos para que tenhamos aqui uma perspectiva positiva de um futuro próximo, nós começarmos aqui a desconfinar, mas de facto passamos todos aqui uma fase complicada e esperemos que esta primavera que se aproxima, dentro de um mês e dois, que seja também uma primavera para esta questão pandémica e que possamos a pouco e pouco ver os sorrisos dos amigos e dos familiares. Está aqui o Pedro Magalhães, que antes disto falámos praticamente todas as semanas, trocámos impressões dos nossos trabalhos, das nossas atividades profissionais. Eu já não lhe vi o rosto há vários meses e por isso
Até isto acaba por ser um momento positivo e um momento bom. E pronto, era isso que eu gostava de destacar por agora. Obrigado. Pedro. Muito boa tarde para todos também e agradeço também aqui o convite formulado para estar aqui presente e partilhar também a minha experiência e ouvir a vossa experiência. Ora, efetivamente, nós estamos marcados por aquilo que é as nossas ligações no cotidiano e realmente cada um tem as suas vivências, todos aqui estão presentes e obviamente neste processo todo também tenho aqui a destacar, relacionado também com aquilo que é a minha função como professor, portanto todo o processo de adaptação que foi necessário, foi uma coisa muito exigente. As tecnologias estavam presentes na escola, mas não com esta necessidade que foi necessário ter. Mas também destacar aqui um papel importante naquilo que são as IPSS. Eu também sou dirigente de uma IPSS, represento a direção de uma associação que tem creche, tem centro de dia e tem serviço de apoio domiciliário, e destacar aqui também as dificuldades e o medo que de repente fomos assolados, e tendo em conta que a Lousada foi dos primeiros concelhos aqui da região a ser assolado com esta questão, e portanto da noite para o dia tivemos que trabalhar muito rapidamente por causa do encerramento que foi determinado de um domingo à noite para uma segunda, e esta questão foi muito violenta, foi difícil, todos os planos de contingência que foram necessários realizar, e aqui em particular, e faço aqui um destaque para a questão dos idosos, nós temos os idosos de centro-dia, aquilo foi uma tragédia, no sentido de que, não pelos casos que tivemos entre eles, não, isso não se verificou, mas pelo isolamento que eles foram votados. Portanto, apesar de uma fase inicial estarmos todos isolados e eles estarem acompanhados de certa forma pelas famílias, mas depois com o reativar progressivo das atividades económicas, e algumas que até nem sequer encerraram, os idosos que estão habituados a estarem todos em conjunto durante o seu dia, regressando a casa à noite, obviamente, para junto das famílias, de repente viram-se voltados ao isolamento diário, e isso parece que não foi muito violento para os idosos, e espero que rapidamente acabe esta pandemia, em particular para eles, porque sente-se bem, e nós vimos perfeitamente isso quando reabrimos em duas das vezes, apesar de termos depois encerrado novamente, mas vimos aquilo que foi o impacto que teve. E, portanto, espero que realmente, como disse aqui o Dr. Luís Sousa, que a primavera que se avizinha seja também uma primavera também para solucionar este problema. Claro que sim, claro que sim. Carlos? Boa tarde a todos, eu quero também agradecer muito à Carolina o convite e felicitar por estes momentos muito interessantes de podermos refrescar memórias, mas ao mesmo tempo também dar uma ideia de esperança, que eu acho que é uma coisa importante neste tempo que vivemos de confinamento, e obviamente saudar o belíssimo painel, embora virtual, mas que com todos aqui também. De toda a minha experiência que eu fui tendo, eu não posso dizer como o Luís porque não tenho filhos, o Pedro porque também não sou professor, nem o Dr. José Ribeiro porque não sou, pelo menos da área da saúde. No entanto, obviamente, tenho pessoas, não é? Famílias e vidas à minha volta, e há uma coisa que eu destaco muito, que me impressionou muito em toda a experiência que fomos tendo ao longo destes confinamentos que tivemos, deste primeiro e do segundo, embora eu tivesse sentido muito mais isso no primeiro do que no segundo, que é as ruas vazias. E isso assustava-me um bocadinho. O facto de ter umas ruas vazias era uma coisa perturbadora, porque a rua serve para as pessoas encontravam-se, as pessoas estavam, e de repente deixou de existir, as ruas estavam simplesmente vazias, e isso era absolutamente assustador, porque eu acho que era através das ruas vazias que nós notávamos também nas nossas vidas, não é? Porque as pessoas afastavam-se, porque não havia, como o Pedro falou muito bem, essa ligação entre pessoas e sobretudo nos mais idosos, mas também nas crianças, porque estavam confinadas, e depois as famílias também não se encontravam, depois os lutos. Por isso eu acho que a coisa que eu mais destaco, efetivamente, claro que toda essa situação, não é? que se gerou de sofrimento, mas a coisa que eu mais destaco é efetivamente as ruas vazias. Eu acho que é a coisa mais assustadora, pelo menos para mim, de criar, porque isso, quando as ruas estão vazias, é um sinónimo que alguma coisa não está bem. Não é? Porque as ruas são para caminhar, seja carros, seja pessoas, e se as ruas estão vazias, as praças estão vazias, os recantos de uma cidade estão vazias, há algo enigmático que se passa, não é? E isso é perturbador. Eu pelo menos entendo dessa forma. Muito bem, e pegando nas ruas vazias, será que as ruas vazias é só de agora?
há 100 anos o mundo ainda se recuperava de uma guerra que disseminou cerca de 20 milhões, quando teve de enfrentar algo mais mortal. Algo mais mortal que se chamava de 3 formas: gripe pneumónica, gripe espanhola ou influenza pneumónica. As primeiras evidências foram encontradas nos campos de treinamento do exército norte-americano no Kansas e que se disseminou facilmente face às condições insalubres em que viviam. Terminada a guerra, em 1918, os soldados levaram o vírus para os respectivos países. Os números mais recentes apontam entre 50 a 100 milhões de pessoas, cerca de 5% da população jovem adulta a nível mundial. Chega a Portugal. Via Espanha. Daí designar-se também a gripe espanhola. O primeiro surto, maio a junho, foi feito pelos trabalhadores agrícolas contagiados em focos de Badajoz e Olivença, sendo os primeiros casos detectados em Vila Viçosa, expandindo-se daí para todo o país. O segundo surto, agosto, com um pico em outubro, novembro, consciência da pandemia de um país com falta de tudo, de hospitais, de recursos humanos, alimentos com preços super altos, outras doenças, outras endemias que existiam, a varíola, a febre tifoide, a tifo, e um país super burocrático para conceder financiamentos à população. Surge um grande surto na zona Porto-Gaia. Segundo um relatório apresentado à Comissão Sanitária dos Países Aliados em 1919, é no Regimento de Infantaria do Porto que saíram os soldados enviados para as casernas aqui do Norte. No caso de Amarante, um caso aqui perto, como refere o relatório preliminar sobre a pandemia gripal de 1918, em Revista Militar, publicada em outubro de 2019, diz o seguinte: a chegada dos recrutas deu-se entre 15 a 21 de agosto. Os doentes começaram a apresentar-se no dia 26. No fim do mês, o número de casos chegava aos 210, 14 dos quais resultaram em morte. As autoridades militares ponderaram descongestionamento, mas em lugar de recorrer a medidas prudentes, tais como a examinação, preconizou mais tarde, em setembro, julgaram conveniente despedir os homens, os quais, ao regressar às suas terras, semearam o contágio. Bem, chegados então à nossa região, gostaria de lançar a questão, e que cada um poderá fazer a sua apresentação ou o seu contributo, no sentido de realizarmos este paralelo entre a gripe pneumónica e a atual. Assim, por conselho, podemos partilhar evidências da memória e registros de algumas situações, acontecimentos, personalidades, destacar medidas tomadas a nível local, instituições e que hábitos se poderão destacar neste combate pandémico, entre outras. Agora começaríamos ao contrário. Podemos começar por Felgueiras? Sim, claro. A experiência, não sei se os meus colegas vão corroborar da mesma opinião, mas a experiência, pelo menos formos um bocadinho mais a fundo a ler sobre um bocadinho sobre essa pandemia de 1918, é curioso que se esquecêssemos as datas, parece que de repente, eu pelo menos sentia isso, parece que estávamos a ler coisas muito atuais, não é? Se fosse escrito ao computador, tudo parecia muito atual, quer dizer, as próprias medidas. Eu começo por dizer uma situação aqui em Felgueiras que eu acho que é extremamente pertinente logo que tudo isto começa. Como em grande parte do país, acho eu, a segunda vaga foi sem dúvida nenhuma a mais mortífera, a mais assustadora. Os primeiros relatos que surgem ainda na primeira vaga, em Felgueiras, falam de que havia uma coisa essencial para a população fazer. A primeira coisa era efetivamente distanciar as pessoas umas das outras. Isso foi a primeira grande coisa que apareceu no jornal, pelo menos, ainda sem ter, digamos, força de lei, mas que sai no jornal neste sentido, que o distanciamento social era importante. Junto ao distanciamento social e primeiras medidas, logo, uma coisa muito popular, digamos assim, era, digamos que fazer a queima da rama do eucalipto.
por isso que era importante para afastar. E por isso foi das primeiras situações que aconteceram efetivamente aqui no território. E que Felgueiras é um bocadinho, até apesar de ter casos na primeira vaga, não parece ter tido muitos óbitos. Já na segunda, isso torna-se absolutamente mortífero, porque nós, por exemplo, em 3 semanas, entre outubro e novembro, tivemos mais de 400 mortos. Há um relato que é constrangedor, é difícil, mas que eu gostava de ler, se me permitirem, é uma coisa muito pequena. Mas, se me permitirem. O relato diz o seguinte. A gripe, isto é de alguém que, estamos a falar exatamente de alguém, de uma testemunha ocular, não é? A gripe tem muita gente no leito. São tantos casos que se dão que não será muito para estranhar que amanhã vamos procurar um amigo, quase vizinho, e nos digam, podes ir embora, já faleceu. Não há memória de tanta doença e tantos óbitos em tão pouco tempo. Isto é constrangedor a ler. É forte. Mas ao mesmo tempo, nós vemos, é difícil ler isto, não é? Mas ao mesmo tempo nós olhamos para isto e compreendemos que estávamos a falar de uma população que também não tinha muitos meios para chegar uns aos outros. Nós hoje temos as redes sociais, não é? Este afastamento que se dá, e nota-se que aconteceu, porque depois foi imposto, foi decretado a nível nacional, mas este afastamento foi efetivamente o primeiro grande passo para que a coisa não se tornasse muito maior. O primeiro ponto foi pelo lado da lixa, por isso foi ali na fronteira com Amarante. Eu não quero dizer que isto tenha vindo pela Amarante, Dr. José Ribeiro, mas que efetivamente foi do lado foi na lixa, depois abarcou grande parte do concelho. Eu acho que no caso de Felgueiras, o que depois veio a acontecer foi a maneira como as pessoas depois foram lidando com isto. A dificuldade que as pessoas tinham a lidar com uma coisa que desconheciam por completo. É engraçado que se nós olharmos para isto e formos lendo os jornais desde maio de 1918, por exemplo, ou cartas ou documentação desde 1918 até inícios de 1919, nós vemos a mesma coisa que formos ler decretos de lei, por exemplo, de Conselhos de Ministros desde março do ano passado até agora. E porquê? Numa semana temos um plano de contingência, 15 dias depois já sabemos mais qualquer coisa, ou seja, nós vamos agindo mediante também o que vamos conhecendo. Não é? A máscara inicialmente não era preciso, depois entretanto decidiu-se que efetivamente era. Ou seja, este andar também à medida que as coisas vão evoluindo, dá-nos por um lado o medo, porque é incerto, não é? Mas por outro lado também dá-nos a certeza de que dentro das possibilidades que nós vamos tendo, nós vamos sabendo lidar com aquilo que vamos descobrindo, não é? O que significa que há alguma coisa, quer dizer, não é? Se na altura nós estamos a falar numa situação de pessoas que efetivamente em 3 semanas ou um mês morre cerca de 400 pessoas, não é? Estamos a falar num concelho muito pequeno, estamos a falar que houve dias, por exemplo, em que há registros de morte de 60 pessoas num só dia, no concelho inteiro. E há um registro de alguém que depois escreve uma carta de alguém de alguém de Felgueiras que é enviado para o Porto, e o que a pessoa relata é que, infelizmente, uma outra situação, que é a falta de assistência, era um ponto. Mas depois a maneira como enterrar essas pessoas também era outra. Porque eles referem, por exemplo, nessa carta ela diz que pela rua fora, no centro, há dezenas de cadáveres à porta de casa porque não têm quem os vá buscar para enterrar. Ou seja, nós estamos a falar de obviamente é uma situação extrema, não é? No concelho, se calhar, morreriam numa semana 10 pessoas, 6, não é? E de repente morre 60 num dia. Nós tivemos casos de morrer durante semanas a morrer mais de 6 pessoas, mais de 15 pessoas por dia. Quer dizer, é uma coisa, é uma catástrofe num concelho como este, não é? Num concelho não muito grande, mas é uma catástrofe. E eu acho que há aqui outra coisa que acontece. Esta situação da assistência foi efetivamente o que fez toda a diferença. Porque foi a maneira como as pessoas se muniram e como as pessoas enfrentaram a própria doença. As pessoas, digamos que aquelas que eram infectadas, mas depois os outros, que eu acho que também é importante. A própria população muniu-se de forma a ajudar uns aos outros. E isso notou-se. Felgueiras tinha apenas 2 hospitais,
tinha um que tinha sido recém-inaugurado, em 1912, por isso há muito pouco tempo, e tinha um outro hospital, esse mais velho, que era o Hospital do Unhão. E nesses 2 hospitais há uma tentativa junto dessas misericórdias, que eram 2 misericórdias, a Misericórdia de Felgueiras e a Misericórdia do Unhão, e que tentam que efetivamente essas mesmas misericórdias pudessem dar alguma assistência o mais rápido possível, que era no fundo também a grande, digamos que um dos objetivos das misericórdias, não é? E essa assistência hospitalar, o que se nota é que, para além disso, cresce a necessidade de outras assistências. Então é uma coisa que eu acho que é de louvar e que nós vimos introduzida agora aqui, que foi um decreto que vem surgir, e Felgueiras entrou nesse processo. Eu creio que aqui à nossa volta quase todos os conselhos devem ter entrado, mas não tenho a certeza. Que foi o quê? Foi o governo a pedir a que os quintanistas, ou seja, os alunos de medicina do 5º ano, pudessem ir para o terreno. E isso é excepcional, quando se percebe que são aqueles que, daí a meia dúzia de meses, ainda não têm certamente a licenciatura, ou naquele caso o bacharel, mas tinham já, uma grande parte da formação estava feita. E foi-lhes pedido que fossem para o terreno. Foram farmacêuticos, foram enfermeiros e foram também os quintanistas de medicina. E Felgueiras teve logo 2 que vieram, acompanhados de uma figura que é uma figura interessante e que veio, efetivamente, ajudar aqui em Felgueiras, que foi o Dr. Júlio Abeilar de Teixeira, que foi a pessoa que estava no Hospital Santo António, que tem uma história engraçada com o Amadeu de Sousa Cardoso, que tratou Amadeu de Sousa Cardoso também, lá também no hospital. Não por causa da pneumónica, mas numa outra situação também com o Amadeu de Sousa Cardoso. E que, efetivamente, esta situação aqui trouxe também um conhecimento muito rápido. Estas pessoas vieram rapidamente. Quando se começa a ver os primeiros casos, estas pessoas vieram rapidamente. Por isso, este pedido de auxílio externo e esta assistência em termos de meios, sobretudo humanos, foi muito importante. Há uma carta de alguém que revela, uma carta num arquivo particular, de alguém que revela uma coisa que eu achei extraordinária, que foi que os médicos às vezes vão a correr a pé porque nem burros têm. Ou seja, isto é uma coisa muito interessante para perceber que, independentemente das condições que têm, os médicos, os enfermeiros, os farmacêuticos fizeram aquilo que era de missão deles. Aliás, Carlos, deixa-me só fazer um parênteses das leituras que nós fizemos em Braga. Mal se começaram a tomar medidas locais, requisitaram todos os carros particulares que existiam. Exatamente. Para ficar ao serviço público, não é? Para transportar os doentes. Portanto, não admira que haja essa falta de transporte, não é? Exatamente. Há aqui uma situação que eu acho, a Carolina falou no início, e eu acho que todos os meus colegas vão corroborar do mesmo, que é, efetivamente, um Estado que não estava preparado para uma situação destas. Um Estado que não estava preparado para uma situação pandémica. E isso notou-se, por exemplo, aqui em Felgueiras, há dezenas de requerimentos, de pedidos de subscrições cartas para o Governo Central e, efetivamente, não havia resposta. O próprio Governador Civil do Porto não tinha como dar resposta, porque não vinham subsídios de Lisboa, por exemplo, do Governo Central. E há aí uma coisa muito interessante, que hoje nós vimos também nesta pandemia, embora se calhar de uma forma mais discreta, porque também quem o faz, certamente também o faz de uma maneira mais discreta, porque há dezenas de apoios e ajudas que nós não vemos, pelo menos que não vêm para os meios públicos, e que na altura era diferente, porque uma subscrição pública, quando abria, efetivamente as pessoas sabiam, mas há aqui uma questão, que é, vê-se a necessidade de criar um hospital em Felgueiras, um hospital de campanha, e o governo não dava resposta. Então as pessoas organizam-se, e há aqui algumas pessoas que são de destacar, organizam-se e juntam forças que, independentemente do governo dar ordem ou não, eles vão avançar. Então há aqui um colégio, que era o Colégio de Santa Quitéria, um colégio que tinha sido extinto em 1910, que pertencia aos vicentinos, da Congregação da Missão, e efetivamente esse colégio era um grande colégio e que efetivamente eles tomaram como sendo o colégio, aquilo que pertencia ao Estado, e eles usam o colégio para isso mesmo.
e independentemente de terem a certeza se o governo iria autorizar ou não. Abrem subscrição pública aqui no território e as personalidades, sobretudo os mais ilustres no território, juntam-se para oferecer 3 coisas. A primeira era dinheiro. A segunda era tentar medicamentos, por isso há até ideia de alguns farmacêuticos que tentam, junto das farmácias no Porto, com atestados de pobreza daqui de Felgueiras, para conseguirem trazer medicamentos do Porto para cá. Isso é uma coisa muito interessante para se perceber, porque efetivamente, quando nós vemos, notava-se também que no próprio território não havia medicamentos. Não é? E para além disso, eram as roupas para as camas, para as próprias camas, que era efetivamente necessário. E eles criam esse tal hospital de campanha, o hospital que ficou instalado no Monte Santa Quitéria e que depois, a partir dali, criou efetivamente uma grande, uma ligação a todos aqueles que precisavam efetivamente destes cuidados. De destacar, e sem querer alongar muito mais, há aqui 2 coisas muito engraçadas que eu acho que foram muito interessantes, que os jornais alertavam, certamente que existem os outros sítios todos, mas que eu acho que era muito engraçado, que eram os primeiros casos de infecção. Uma das coisas, a determinada altura, escrevia-se que uma das coisas que devia fazer-se era friccionar mostarda no corpo e colocar panos de vinagre na testa. Por isso, era uma coisa interessante. Ao mesmo tempo, há aqui algumas medidas vindas, sobretudo de Paris, que são muito iguais ao que nós temos hoje, não é? Desinfetar as mãos, desinfetar os dentes, lavar as mãos e a cara sempre que estamos em contacto com pessoas. É uma coisa interessante, uma medida interessante. Depois, as medidas nacionais que são como nós temos hoje, o fecho das escolas, proibir as festas e as romarias. E há aqui uma coisa que eu acho que é importante ressalvar, que é as pessoas. As pessoas que no território se juntaram. Felgueiras tinha muitos torna-viagem, por isso muitos que foram de Felgueiras para o Brasil, tínhamos muitos que ainda estavam no Brasil e outros já estavam cá, mas que efetivamente que puseram um bocadinho disponível partes suas financeiras para que pudessem ajudar neste combate. E há, pelo menos, uma figura, se calhar estou a ser redutor, mas que eu acho que é extremamente pertinente falarmos nela, que é António Leite Ribeiro de Magalhães, que era um reputado advogado felgueirense que que viveu em Felgueiras desde sempre, foi administrador de conselho, foi presidente de Câmara e à época foi a pessoa que impulsionou a construção de um hospital, do primeiro hospital de Felgueiras, e para além disso a própria Misericórdia. E foi ele que vai impulsionar, como provedor da Santa Casa da Misericórdia, que se use o Hospital de Santa Quitéria e que vai impulsionar que se crie junto das grandes famílias uma subscrição para que possam ajudar todos os outros, sobretudo os mais carenciados. E também, junto da Câmara, faz força para que se faça uma coisa que eu acho que esta é mais uma questão sanitária, de medida em termos de saúde, que foi dividir o território em áreas de influência. Aquilo que nós temos hoje pelo Conselho dos riscos extremamente elevados, eles fizeram nas freguesias. Em vez de dividirem pelo país inteiro, eles dividiram no Conselho. Por isso, o Dr. António Leite Ribeiro de Magalhães foi, sem dúvida nenhuma, na minha opinião, uma das pessoas, era para além de ser uma figura reputada, porque tinha já uma idade, tanto que ele vai falecer logo no ano seguinte, era uma pessoa que efetivamente usou a sua sabedoria, a sua influência, para que pudesse ele mesmo ajudar aqueles que mais necessitavam. Carlos, eu fazia-te aqui uma breve pergunta e também uma breve resposta para darmos aqui... Claro. Que disseste que uma das medidas locais era queimar eucaliptos na rua, não é? Sim, sim. Um estudo de Antero Ferreira dizia que na aldeia de Amieiro faziam as fogueiras, ao final do dia, faziam as fogueiras com todos esses condimentos, eucaliptos, pinheiro, várias ervas aromáticas, e faziam essas fogueiras, e o que é certo é que a aldeia ficou livre dessa pandemia. Será que foi um hábito que se foi generalizando aqui no norte de Portugal, tendo em conta essa referência? Eu acho que esse hábito deve ter sido um hábito que veio da peste bubónica no Porto. Porque Felgueiras não teve ligações à peste bubónica, mas teve pessoas que foram impedidas de vir do Porto porque
tinham algum comércio, Felgueiras e Porto é relativamente perto, por isso tinham algum comércio no Porto, e a peste bubónica, como uma das coisas que faziam era efetivamente queimar todos os pertences do doente para sanar ali a situação, eu acho, no meu entender, que eles entendiam o fogo como algo que destruía. A verdade é que o fogo, se nós formos pela história fora, não é o fogo, é o símbolo da transmutação, não é? E por isso aquilo que destrói para depois renovar. Pode ter alguma ligação, efetivamente, a isso ou não. Não sei. Pode ser que estas comunidades tenham aprendido com pandemias ou anteriores. Será que nós agora não aprendemos com a pandemia pneumónica? Será que haverá coisas que nos ficaram? Vamos ver mais à frente. Então, Pedro. Eu fiz aqui uma pequena apresentação para ser mais fácil, se calhar de forma também mais objetiva. Previamente dizer que eu nunca fiz um estudo aprofundado sobre esta questão da pneumónica. No entanto, no ano passado, em virtude da questão do isolamento, em março, dei-me aqui a fazer uma pesquisa sobre o assunto e depois também para poder publicar e dar uma nota histórica sobre o assunto e publicar no jornal Lousadense, do qual sou um dos membros que tem uma rubrica ativa. E, portanto, eu fiz uma pesquisa, não fiz uma pesquisa aprofundada, portanto, mas fiz uma pesquisa pelos jornais da época e, portanto, algum conhecimento que foi adquirido e que eu vou partilhar agora convosco deriva precisamente daí. E, portanto, as primeiras notícias sobre a pandemia em 1918, em Lousada, vão surgir no jornal, portanto, um pouco como todo lado, portanto, os jornais iam dando esta informação, os jornais locais, dando algumas notas sobre o que é que estava a acontecer, e até para comparar muitas vezes com outros municípios. E, portanto, a primeira notícia que eu apanhei sobre a pandemia em 1918 foi já em setembro, portanto, já na segunda vaga, portanto, que ali ocorreu mais ali na zona do Porto em agosto, portanto, em setembro já cá estava, e já proliferava não só por Lousada, mas pela região em concreto, e é curioso como ainda hoje nós temos a tendência de nos compararmos sempre entre os diversos conselhos, né? Portanto, e também já aqui o Jornal de Lousada fez isso, dizendo que em Lousada já agraçava realmente a pandemia, ainda que de uma forma mais soft, comparado com outros concelhos, e aqui destaca logo o caso de Marco Canaveses e Sinfãs, que estavam a ser assolados, não se refere aqui a Felgueiras, nem a Amarante, mas estes dois em particular, que estavam a ser assolados. E, portanto, já defendia medidas que eram necessárias ser tomadas. E, efetivamente, as medidas são de âmbito nacional, portanto, como hoje em dia, mas também localmente se procurou tomar as medidas, portanto, nós também assistimos muito hoje as entidades locais, a proteção civil, os setores da saúde, da ação social, a tomar medidas localmente para a proteção das suas populações e também, obviamente, aqui o município de Lousada tomou aqui algumas medidas. A primeira medida que eles tomaram, a primeira reunião que eles trataram deste assunto, embora não tenha consultado as atas da Câmara, mas no jornal também eram replicadas muitas vezes as decisões que lá eram tomadas, foi precisamente também neste meados de setembro, já na segunda quinzena, e uma das primeiras é precisamente a questão da proteção aos doentes mais pobres. Portanto, já que o Carlos falou sobre a questão dos medicamentos, da importância dos medicamentos, das farmácias, até ir buscar ao Porto, não apanhei esse registro e esta ligação das farmácias de Lousada com o Porto, mas apanhei precisamente esta questão de a Câmara querer pagar os medicamentos aos doentes mais pobres, claro que mediante atestados de pobreza, que já eram recorrentes na altura, para imensas coisas também para isto, para apresentar nas farmácias. Daí essa preocupação social em proteger os mais pobres. Mas também outras medidas que eles tomaram, nomeadamente com a desinfecção e branqueamento dos edifícios, servindo-se do cal. Portanto, foi uma das determinações que a Câmara fez para os próprios espaços do município, portanto, tudo aquilo que fosse espaços municipais, mas com essa uma obrigação extensível também aos habitantes da vila, era que todos seriam obrigados a branquear, a caiar os seus edifícios. Claramente aqui uma intenção de desinfetar, portanto, claro que isto depois traz um problema, portanto, quando há aqui uma maior procura de um produto, há também uma sua inflação e também ele se esgota, não é? Portanto, acabou por ser uma medida que não teve o efeito pretendido, porque até a própria Câmara não conseguiu cumpri-lo, porque deixou de haver cal no mercado
pelo menos nas drogarias e nos espaços de venda do município, portanto, a oferta não cobria a procura que existia. E determina também, obviamente, a desinfecção, muitas vezes, das cadeias, das retretes públicas, tudo aquilo que fosse mais público, havia esta preocupação de querer desinfetar, para evitar, obviamente, aqui a propagação da doença. Não apanhei, como apanhou o Carlos nas suas pesquisas, estas medidas de caráter mais individual, distanciamento, do uso da máscara, nem da desinfecção higiênica pessoal. Apanhei mais deste âmbito coletivo. Como hoje também, na altura, e aqui apresento-vos a Escola da Vila, as escolas da Vila, portanto, sexo masculino e feminino, em que o inspetor da zona aqui da região, que não era só Lousada, mas toda a região, os concelhos aqui vizinhos, por causa desta questão também vai adiar a abertura das escolas. Portanto, é essa determinação, claro, seguindo também orientações de âmbito nacional e, portanto, vai ser aplicado também aqui no município, semelhante a todos os outros, esta determinação em que as escolas, para evitar toda esta propagação, a proximidade e ter estas redes de contágio, portanto, também as escolas, a abertura do ano letivo foi, inclusive, adiado para mais tarde, eu penso que até novembro, mais ou menos. Portanto, aqui esta pandemia, nesta fase, situa-se realmente em setembro, outubro e já entrar em novembro, se bem que se nota alguma, pelo que eu percebi da pesquisa, algum alívio daquilo que é a pandemia já em novembro. Claro que um problema que se sentia na altura, a questão dos médicos, e há aqueles médicos que se vão destacar também, como em todo o lado, hoje em dia, e está aqui o Dr. José Ribeiro, efetivamente a falta de profissionais de saúde não é de agora, portanto, é desde sempre, na altura era bem pior, certamente, porque havia mesmo muito poucos profissionais, e há de destacar realmente isso, havia muito poucos profissionais, até porque que haviam para a guerra, não é? Sim, também. Mas os profissionais de saúde que existiam, aqui em particular os médicos, sem desprimor, obviamente, os outros profissionais de saúde, inclusive também dos boticários, os farmacêuticos, aqui os médicos eram em baixo número e, claro, também estavam sujeitos à doença, como, infelizmente, as administrações hospitalares desta altura atualmente sentem. Não é só falta de profissionais, são que eles também ficam doentes e que depois ainda constrangem mais os serviços. E aqui destacar aqui o Dr. Joaquim Armando, que era o médico facultativo do Hospital de Lousada, que na altura ainda não era o Hospital da Misericórdia, portanto era um hospital que era gerido por uma comissão administrativa nomeada pelo seu fundador, portanto não era da Misericórdia, só mais tarde que passa para a tutela da Misericórdia. E aqui a Misericórdia, também já vou falar a seguir, melhor, o hospital não fazia este tratamento, e eu vou explicar aqui a pouco porquê. Mas aqui destacar então estes clínicos, Dr. Joaquim Armando, que tratava os doentes em sua casa, mas também fora da vila, e aqui em particular fora da vila. Como o Carlos Alcado me falou, a questão dos quintanistas foi fundamental, e portanto nós não articulamos esta informação, portanto preparamos cada um para a sua de forma independente, mas coincide precisamente, nós temos aqui o Dr. António Augusto Macedo Malheiro, que era um quintanista de medicina, que não era de Lousada, mas que de forma acidental estava por aqui, em casa de uma pessoa da vila, e que portanto também ele prestou, e o Jornal de Lousada deu esta nota na imprensa, prestou muitos cuidados muito positivos na assistência às pessoas que precisavam deste tratamento, porque realmente ainda não tinham concluído, mas já estavam numa fase adiantada da sua formação, e portanto já tinham os conhecimentos, pelo menos muito mais do que aquilo que era o conhecimento geral das pessoas aqui. Nesta altura, houve também aqui uma tentativa de mobilização dos médicos em termos nacionais e, portanto, houve aqui, e aqui até a própria Câmara se insurgiu contra esta medida do Governo, querer recrutar os médicos para outras regiões, dizendo que eles eram poucos cá e, portanto, que eram necessários que eles cá ficassem. Curiosamente, nesta questão da mobilização, Lousada vai receber um médico destacado pelo Governo durante um período de 2 meses, que é este Dr. Júlio Macedo, que vai ser cá médico durante este período para ajudar no combate à pandemia e que, portanto, vai cá estar até novembro e, pelo menos em novembro, nota-se na imprensa que se fez um agradecimento mais público e prestaram-se algumas homenagens ao trabalho que ele cá desenvolveu. E destacar também aqui, dentro das pessoas que foram infectadas, também o Dr. Joaquim Armando esteve infectado, portanto esteve ali impedido durante algum tempo de poder prestar a sua assistência.
Aqui destacar o Dr. Manuel Ventura Teixeira da Fonseca, que está, para quem conhece Lousada, está associado à atual farmácia Fonseca, portanto, ligado a esta questão da saúde, e que vai falecer precisamente vitimado pela doença. Portanto, isto também fez moça, fez bastantes mortes. Eu não sei dizer os mortos que existiram em Lousada diretamente e provocados diretamente pela influenza. Isso teria que se consultar outro tipo de registros de óbitos, por exemplo. E, portanto, não sei exatamente, mas o Jornal Lousada ia dando aqui algumas notas sobre as pessoas que iam falecendo, pelo menos aquelas que eram mais ligadas às figuras ligadas com o jornal e, portanto, ou destacados lousadenses, e, portanto, davam nota desse falecimento, como deu deste Dr. Manuel Ventura. E, para terminar, para não me estender muito e dar vez aos outros participantes do painel, o tratamento aqui, contrariamente ao que aconteceu em Lousada, em Felgueiras, que houve, pelos vistos, aqui hospital de campanha, uma tentativa. Em Lousada, não podemos dizer que o hospital de Lousada, portanto, que ainda não era da Misericórdia na altura, tenha feito tratamento hospitalar. E não fez, como não fez depois, futuramente, nas décadas seguintes, com todas as doenças que eram infecto-contagiosas. Portanto, o regulamento do hospital impedia que houvesse admissão de doentes infecto-contagiosos. E porquê? Porquê isto? Porque o hospital não tinha condições de isolamento. Portanto, para além dos doentes que já pudessem existir dentro do hospital, de múltiplas doenças, portanto, múltiplos internamentos que pudessem ocorrer, não tinha espaço de isolamento. O hospital era composto basicamente por 2 enfermarias, e vocês veem na imagem da esquerda esta divisão. Há um corpo central do edifício, depois 2 partes laterais, correspondia às enfermarias dos homens e das mulheres. Portanto, eram enfermarias que vocês podem ver pela imagem, embora a imagem não seja da época, seja posterior, mas retrata precisamente o hospital que eram camas todas próximas umas das outras, em open space, diríamos hoje em dia, e, portanto, não garantia este isolamento. Ora, como é que eram tratadas? As pessoas eram tratadas essencialmente no domicílio, e apanhei no Jornal Lousada esta referência de que os hospitais, os médicos, que tinham que percorrer longas distâncias para tratar e acudir aos doentes. Não iam de burro, não é? Mas, curiosamente, não iam, não sei se não iam, portanto, não tenho registro de que iam nem que não iam. De qualquer maneira, apanho o registro de que, e aqui o município, a autoridade local, requisitou, junto das autoridades centrais, veículos automóveis, precisamente para que os médicos pudessem percorrer as longas distâncias. Porque, efetivamente, as pessoas eram tratadas em casa, no isolamento domiciliário, porque o hospital não podia admiti-los, por as razões que eu já disse, mas, claro, como nesta questão dos veículos e noutras, em que se requisitou e pediu medicamentos, o Governo Central não tinha como responder a estas questões. Portanto, eram pedidos que não eram atendidos, e não eram atendidos porque eu tenho quase certeza que eles não tinham para onde se virar e não tinham, efetivamente, recursos para isto, para satisfazer. Notei que em novembro já há este alívio, pelo menos da pandemia aqui por Lousada, pelo facto que já vos falei daquele médico que foi destacado pelo Governo, se ter despedido no início de novembro dos lousadenses, portanto havia este sentido, e curiosamente, até porque já falei aqui da questão da guerra, a Primeira Guerra Mundial, que já trouxe muito tempo de mortandade, em particular a Europa, mas, e tendo em conta que o final da guerra vai ser determinado em novembro, nesta altura preparou-se já uma festa. Portanto, aqui em Lousada, o Jornal Lousada deu essa notícia de que um grupo de jovens animados pelo final da guerra, e também a homenagem a todos que participaram do Conselho nesta guerra, já organizaram aqui uma festa e não vi depois grandes restrições relativamente a isso. Aliás, as notícias sobre a pneumónica vão desaparecendo, e vou-se introduzindo outras no meio desta festa, e dá aqui já um sinal de abrandamento da pandemia por esta altura de novembro. Pronto, e o que se apraz dizer, portanto, como disse, não fiz uma pesquisa ainda muito aprofundada sobre o assunto, isto cruza-se com uma pesquisa que eu fiz para o artigo que referi e também de algumas informações decorrentes de outros trabalhos de investigação. Foi uma investigação muito interessante, que se cruza com as nossas leituras também. Nós lemos um artigo em que dizia que em 1920
havia 2.580 médicos em Portugal. E o que dava, em média, um médico por 2.338 habitantes. O que é certo é que essa média é um bocadinho... Temos que desconfiar dessa média, porque é um bocadinho enganadora, porque na altura não havia assistência médica e social, não haviam farmácias, cerca de 640 profissionais de saúde tinham sido requisitados para a guerra, portanto não vieram todos, portanto esta média é um bocadinho enganadora, mas realmente é um fraco aparelho médico-sanitário, não é? Sim. Continuando então, Luís? Então, para o Marco de Canaveses eu não tenho os dados que o Carlos Ferreira ou o Pedro Magalhães têm, como eu tinha dito à Carolina, apanhei apenas uma pequena nota relacionada com um pavilhão de isolamento em Marco de Canaveses. Portanto, a minha área é a arqueologia, não é propriamente a historiografia, embora tenha feito alguns trabalhos já aqui no Conselho, mas também acaba por ser aqui um contributo que deixo para quem aqui no Conselho tem interesse em pegar nesta informação que neste momento temos disponível. Existem umas plantas, desconhecemos por completo a existência de documentação na Misericórdia. Eu penso que a documentação é muito recente, eu penso que apenas dos anos 50, 60 para cá é que existe alguma documentação na Misericórdia de Marco de Canaveses que possibilitará fazer a história contemporânea da Misericórdia, mas de facto a documentação mais antiga não consultamos. Aqui também temos um problema que o Pedro já falou relativamente aos registros de óbitos, eles ainda estão nas paróquias. Se nós tivéssemos isso disponível como alguns registros até ao final do século XIX, princípios do século XX, no Arquivo Distrital do Porto, seria muito mais fácil nós podermos, a partir de casa, dedicarmos um bocadinho mais a esse tema. Lousada, neste momento, tem os jornais todos digitalizados, Penafiel também, não sei se o Carlos tem essa possibilidade também em Felgueiras, mas de facto em Marco de Canaveses o nosso arquivo ainda não está organizado, não possui todos os jornais, teríamos que nesta fase deslocarmos também ao Arquivo Distrital do Porto e neste momento, como sabemos, é de todo impossível. Bem, mas temos o Pedro já... a janela aberta para começar a arregaçar as mangas e investigar essa área, não é? Eu acho que sim, até porque atrás de destes temas depois surgem outros e acaba por ser sempre temas interessantes para nós debatermos e de facto também vermos agora esta necessidade de investigar. Olha, não temos estes dados e se calhar se os conhecêssemos, se calhar saberíamos hoje melhor atuar nos nossos territórios. O Pedro já falou aí numa notícia que encontrou no jornal de Lousada, que dá conta que um dos concelhos aqui na região mais contaminados é de Marco de Canaveses. De facto, há um foco que, segundo parece, parte de Vila Nova de Gaia, do Porto, e que se propaga muito rapidamente, e de facto, aqui na região, um dos concelhos, ao que parece, bastante afetado, é o Concelho de Marco de Canaveses. E eu olho para isto, se calhar, com uma razão da mobilidade, e neste caso o comboio da linha do Douro e o comboio de Penafiel à Lixa, estará aqui numa dessas razões da propagação desses focos vindos de Vila Nova de Gaia e do Porto. Lá está, são dados, não estão estudados, mas que se calhar teríamos aqui um ponto de pesquisa interessante no futuro. Eu vou então partilhar aqui uma tela em que eu não vou tanto contar esta história da pandemia em Marco de Canaveses, mas a história da construção de um espaço aqui do Hospital de Marco de Canaveses, e depois um dia, se alguém quiser, terei todo o gosto em ceder a informação. Como eu estava a dizer, o único dado, porque de facto até hoje ninguém se dedicou a este tema no Concelho de Marco de Canaveses, é um tema completamente de todo por explorar, e a única referência que encontramos aqui é associada à construção de um pavilhão de isolamento que mais tarde será o hospital aqui de Marco de Canaveses. Em 8 de novembro de 1911 é fundada aqui no Concelho a Associação Beneficente do Marco. Havia um grupo que já vinha de anos anteriores, ao que parece mesmo de finais do século XIX, interessados em construir no Marco de Canaveses um hospital. Portanto, nesta altura da pneumónica, Marco de Canaveses tinha 2 farmácias, não existia hospital e não tinham bombeiros. Portanto, estávamos completamente
desprevenidos para este tipo de situação. Teve como propósito a recolha de donativos desta associação e que envolveu duas personalidades, entre outras duas personalidades, curiosamente primos, o Dr. Luís de Vasconcelos Corte Real e a Maria Isabel Castelo Branco Corte Real. A Maria Isabel, que destaco aqui um pouco mais, porque foi a mais impulsionadora da construção do hospital em Marco de Canaveses. Ela é natural de Vila Boa do Bispo, da Casa Lavandeira, esta casa ainda existe, uma casa muito importante na freguesia, e legou para as obras do hospital a quantia de 5.000 escudos, penso que na altura uma verdadeira fortuna para as obras então do hospital que se previam começar em breve. Entretanto, ela faleceu no dia 16 de julho de 1919, mas desconheço, não há nota alguma que diga que ela tenha falecido devido à questão da pandemia, que nesta altura estaria, digamos, adormecida, não é? Porque ela depois inicia-se aqui na região a partir de agosto e setembro, mas não sabemos se ela teria ou não algum problema de saúde agravado de um momento anterior. No seu leito, temos aqui um relato que foi escutado pelo seu marido e depois vertido para o jornal O Marcoense, para dar conta precisamente dessa vontade e para que não fosse esquecida a vontade que ela tinha em ver construído no Marco de Canaveses o hospital, e então dava conta desse investimento dos 5.000 escudos deixados para a obra. E, portanto, foi uma força que ela dava no seu último suspiro para que não deixassem a obra por se fazer. Em 16 de maio de 1912 era noticiado no jornal que o hospital deixaria em breve de ser um mito para se tornar uma realidade. A concurso colocava-se a construção dos muros de suporte, portanto voltado à Rua da Fonte Santa, porque era um terreno nessa zona bastante declivoso, e para criar ali um conjunto de plataformas que depois viriam a permitir a construção de algumas dependências do hospital, nomeadamente a cozinha e as lavanderias. Nesse espaço, então, portanto, é definido um espaço para a construção do tal pavilhão que deveria servir temporariamente de hospital. E nós conseguimos no Arquivo Distrital do Porto encontrar esta planta, e com os desenhos e com o descritivo do que é que se pretendia em termos de espaço do primeiro andar e do resto de chão. Depois, mais tarde, há um ano depois, mais ou menos, do projeto ter sido desenvolvido, há lugar a um conjunto de alterações, nomeadamente a definição de acessos, melhor acessos nas partes traseiras, que permitia uma deslocação mais rápida junto das lavanderias e da própria cozinha. Nós desconhecemos por completo o projeto original, porque o que nós temos ali é uma planta daquilo que seria o pavilhão de isolamento e não o hospital propriamente dito. Essa planta do hospital, talvez por ter sido posteriormente alterada, não a conseguimos identificar com essas referências. Existe mais tardiamente um plano que vai dar lugar então ao asilo. Mas em 1912 nós temos aqui um clichê dessa fachada do que seria o hospital, que aqui no asilo não é correspondente à fachada, não é? Há aqui uma pequena adaptação, mas o volume do edifício mantém-se. Portanto, achamos que provavelmente os custos terão sido acrescidos com a construção do pavilhão de isolamento, e o hospital propriamente dito acabou por não ser feito. Haveria depois, mais tarde, de ser construído, quase mais de uma década depois, então, o asilo, e preteriram a construção do hospital. Mais tarde vamos ver o que é que vai acontecer a este edifício. Então, o edifício destinado a pavilhão de isolamento tinha 17,70 metros de comprimento por 13 de largura. No jornal O Marcoense escrevia-se que o pavilhão de isolamento deveria estar concluído daí a pouco tempo, e dava-se conta que iria permitir receber 24 indivíduos de ambos os sexos. Poucos meses depois, em abril, portanto, em 1913, estava reunida então a necessária quantia para a construção do edifício, só que dá-se nota de que apenas receberão 6 enfermos. Portanto,
parece ter havido aqui algumas alterações ao edifício que terão depois reduzido a capacidade. Não sabemos se depois terá sido alterado para aumentar o número de enfermos. Vamos ter em conta que provavelmente terão sido estes que mais tarde serão acolhidos, ou o número de enfermos serão acolhidos a quando da pneumónica, ou então, se calhar, não havendo outro espaço, poderão ter recebido mais. Mas, de facto, há uma redução significativa do número de pessoas que iria receber numa fase inicial e de imediato passam a ser apenas 6. Mas no próprio processo que nós encontramos não há nada averbado que justifique a redução do número de enfermos a receber. Em 1918 será então o pavilhão de isolamento o único no Concelho de Marcanaveses a cumprir a função de receber então, os infectados os afetados com a pneumónica. É provável que os jornais desta época possam refletir isso. O trabalho na altura que foi desenvolvido para conhecer um pouco da história do hospital não teve isto em consideração. Daí termos aqui algumas notas relacionadas com a construção em si e depois apenas uma pequena nota que dá conta de que o pavilhão foi destinado então a receber infectados pela pneumónica. O hospital propriamente dito será inaugurado a 16 de julho de 1920. Portanto, temos aqui um espaço de mais de um ano, da fase complicada da pneumónica aqui no Marcanaveses, 1919 até 1920, e portanto é provável que este adiamento da inauguração se devesse ao número de infectados que o Concelho teve e daí este adiamento contínuo. Mas, como eu digo, não temos esses dados disponíveis, portanto, mas temos aqui algumas ferramentas para começar essa investigação e se calhar teremos aqui alguns dados mais interessantes, não é? Como o próprio Carlos referiu, desconhecemos se foram tidas ou não algumas considerações de limpezas de ruas, do afastamento ou não das pessoas. É provável que a questão, por exemplo, pandémica acontecida aqui no Marcanaveses seja um pouco o que aconteceu nos outros concelhos. Estamos a falar de setembro, outubro, novembro, em que temos as vindimas, temos as desfolhadas, e é uma altura em que as pessoas se juntavam para se ajudar umas às outras, e a razão do aumento de infectados na região muito provavelmente teve a ver com essa atividade agrícola que se acentua nesta fase final do ano. Luís, precisamente as nossas leituras corroboram isso. Quando falavas na mobilidade, para além da mobilidade do exército pelos comboios ou pelos navios, encontramos também esta mobilidade social na época das colheitas, porque era na altura da época das colheitas, era normal mobilizarem-se, e também por causa das feiras e as romarias. Portanto, as pessoas continuavam a fazer as suas vidas e com certeza que contribuiu para essa situação, não é? Pois, é um dado que nós não temos, mas, por exemplo, o Marco de Canaveses teve desde sempre uma grande feira e uma grande feira de gado. Não sabemos se essas feiras foram proibidas, se foi limitado o número de feirantes, ou se foram proibidas de todo, desconhecemos. Ainda por cima a feira realizava-se no meio da vila, na altura vila de Marco de Canaveses, e a partir dos anos 30 começa-se a estudar a necessidade de deslocar a feira, porque de facto conspurcava, digamos assim, a vila, a feira de gado, e portanto pode ter sido um problema agravado se não tivesse sido proibida, mas lá está, desconhecemos, é mais uma situação a estudar a posteriori. A demora da construção do hospital vai-se verificar aí até aos anos 60. Portanto, nós ainda vemos aqui uma planta em 1938, isto é publicado mais tarde, embora a planta seja de 38, é publicado em 51. Nós vemos aqui o tal pavilhão de isolamento, que iria ser apenas pavilhão de isolamento, e até aos anos 60 mantém-se como hospital. Portanto, por alguma razão acabaram por perceber que era mais necessário um asilo, em vez de aumentar o hospital. Essa situação depois vai se reverter mais tarde, mas de facto a necessidade que se vinha a verificar do hospital e depois de terem tido casos graves de pneumónica era provavelmente
interesse de todos ver o concelho dotado de uma infraestrutura que numa situação similar que pudessem dar uma maior resposta, o que não se veio a verificar até aos anos 60. O hospital vemos-lo aqui representado no postal de 1932 e aqui o mesmo hospital em 1936, portanto ainda em utilização. Os postais mantiveram-se durante muitos anos e que davam conta, muitas das vezes, anotados atrás a dizer que estavam aqui a ver um familiar ou um amigo, ou que terão estado aqui a tratar de algum tipo de maleita. Aqui ainda nos anos 40, o edifício desse pavilhão de isolamento e do hospital aqui em obras. E depois vemos aqui já no século XX este edifício que foi o pavilhão de isolamento, depois aberto como Hospital Santa Isabel, é convertido em capela. Portanto, este é o edifício que hoje, ao visitarmos o hospital em Marco de Canaveses, hoje está convertido numa capela. Tenho aqui assinalado a vermelho alguns dos elementos, alguns vãos, aqui um óculo, estas janelas e a porta, que ainda hoje são aqui mantidos para perceber de facto que era aqui que estava o edifício. Portanto, quando mostrarmos esta fotografia e olharmos para a capela, não vemos de imediato o que é que este edifício aqui representou. No interior desta capela, principalmente nos pisos inferiores, ainda vemos aqui as paredes grossas em granito que nos demonstram a antiguidade deste edifício, mais ou menos pela época. Parte das pedras que aqui estão saíram de uma antiga cadeia, de uma antiga casa de Câmara do Conselho, que a ser desmontada para fazer os novos passos de Conselho, a pedra foi oferecida precisamente para este pavilhão de isolamento e para o Hospital Santa Isabel. Terminando, para mostrar aqui a fachada do hospital atual, que até 1967 era o tal asilo para idosos de ambos os sexos e que se deduz terá sido o local primitivamente avançado para hospital, mas que apenas veio a concretizar em 1967 e perdeu-se lá atrás o pavilhão de isolamento e onde hoje é a capela. Pronto, uns dados simples, de facto não existe mais dado nenhum que eu possa avançar, mas pronto, se algum investigador estiver interessado, acho que tem aqui algum ponto de partida interessante para daqui a um ano ou dois, eventualmente estamos aqui a avançar com dados prontos, mais expressivos sobre o que é que foi esta questão da pneumónica Marco de Canaveses, que eu penso que na região é um assunto ainda muito mal conhecido. Aliás, é muito mal conhecido, acho que em todo o mundo, por isso é que se apontam 50 mil, 100 mil, 130 mil infectados, porque de facto são dados que ainda estão por analisar nos arquivos modernos. Portanto, era tudo que eu tinha para falar sobre Marco de Canaveses. Luís, obrigada, Luís. Luís, deixa-me acrescentar também das nossas leituras, e vai de encontro ao que tu acabaste de dizer, que eu acho que houve aqui uma amnésia histórica por parte da população, porque realmente não existem muitos registros, ou muitos deles estão por serem identificados, mas há aqui um facto que nós encontramos numa das nossas leituras, que foi quando o diretor clínico das Caldas de Canaveses recebeu a notícia do princípio da pandemia, com enormes prejuízos para o turismo, não é? Então, o Dr. Alberto de Vasconcelos Noronha Menezes, ao ver-se alarmado com esta notícia, que iria prejudicar o seu trabalho, então ele apressa-se a dar dizia-se agora um comunicado de imprensa, não é? Uma notícia, a espalhar uma notícia e dizer que nas Caldas isso não acontecia, que eram introduzidas todas as regras para garantir que a pandemia não existisse, muito menos nos tratamentos que eles faziam. O que é certo é que mais tarde veio o comunicado oficial e que realmente existia em todo o norte do país. É curioso isso, porque o edifício
sofreu obras significativas precisamente entre 1917 e 1918 e a estância termal abre nesse ano, de 1918. Daí a preocupação dele dar essa nota de que não havia o estado pandémico que se verificava, porque de facto, do ponto de vista turístico, ele ia ter ali, digamos, um abanão. Um investimento tão grande. Curioso, e a curiosidade ainda acresce que 100 anos depois, o edifício das Caldas de Canaveses está em obras, transformado num hotel de 5 estrelas e estão à espera que isto passe para o abrir. Exatamente. Veja lá. E ele acusa a população e diz o seguinte... como é que é? A estância coberta de qualquer alastamento possível pudesse dar-se. E diz ele, é uso e costume neste povo chamar o padre quando devia chamar o médico e chamar este quando devia chamar o padre. Portanto, ele achava que isso era um dito que andava pelas bocas do povo e então isso não se podia aplicar à sua instância, que distava 15 quilómetros do centro da cidade, portanto não corria qualquer perigo, não é? Mas o que é certo é que pode haver aqui uma amnésia histórica da população que viu-se na tentativa de não ligar muito. Aliás, há um estudo que vai perguntar a determinadas associações de pessoas mais velhas e elas não se recordam sequer de ouvir contar histórias porque não se passava essa informação. Foi tão mau que as pessoas preferem não perpetuar essas histórias, portanto, silenciam-se. Começar a investigar, não é? Claro que sim, claro que sim. Bem, os últimos são os... Quando às vezes se fala que não há temas para investigar, tem aqui um tema excelente. É verdade, é verdade. Os últimos são os primeiros, Dr. José, obrigada por nos estar a ouvir. E então, poderíamos passar assim? Sim, eu iniciava a minha intervenção começando se calhar por 2 ou 3 comentários em relação àquilo que foi dito, uma vez que eu não foi-me feito o convite recentemente, claro. e no meu papel aqui não é bem da investigação propriamente dita, mas mais a interligação entre uma pandemia e outra e uma figura ou outra que tenha tido relevo em Amarante. E em relação à questão da informação, poderia falar um pouco mais à frente de forma detalhada, mas a verdade é que, ao contrário desta pandemia atual, no passado o silêncio público sobre a doença foi uma estratégia e não podemos esquecer que, apesar da industrialização crescente, Portugal era predominantemente rural, 80%, e a zona de Amarante era uma zona rural, como Val de Sousa e Baixo Tâmega, muito rural, portanto, de pessoas muito pobres, com pouca informação, uma baixa higiene e fraca saúde pública, o que quer dizer que, na época, também as doenças infectocontagiosas, que já eram habituais, tifo, da tuberculose, e esta era mais uma, no meio destas todas, e como a informação não circulava como nos tempos atuais, e por outro lado, nós estávamos a viver num país muito dividido, do ponto de vista político, do ponto de vista cultural. Sidónio Pais tinha se tornado Presidente da República com um golpe militar, e portanto havia um autoritarismo e havia uma forma de controle de todas essas situações que se refletiu no silenciar, digamos, da doença. E, portanto, as pessoas não percebiam claramente. Depois, há um outro aspecto que aqui foi referido, que me parece de realçar, que é o documento que existe sobre o Conselho ao Povo do Inspetor de Higiene de 1918. Portanto, neste documento, para além de lavar as mãos, tomar as medidas higiênicas do nariz, da garganta, etc., há aqui uma coisa muito relevante para esta questão de não termos tantas referências a nível de doentes que fossem internados a nível hospitalar, e que é o doente nos primeiros sintomas deve ir para a cama, pois o repouso auxilia a cura e afasta as complicações e contágio. Não deve receber absolutamente nenhuma visita, ou seja, o realce para a questão do isolamento, mas ao mesmo tempo o realce para que isto era uma coisa simples e portanto só tinha que estar em casa em repouso, não ter fadiga e não receber ninguém, porque Sidónio Pais, e para reforçar ainda mais esta questão do Sidónio, ainda faz outra coisa, que é constantemente
andar pelo país, nessa fase, a dar esmolas, a anunciar a Boa Nova, quando ela ainda nem existia. Aconteceu isso em Amarante, a 24 de setembro de 1918, em que ele vem anunciar quase que, bem, já passou, já está tudo. Isto está referenciado no jornal, do Flor Tâmega. Portanto, Flor Tâmega, há pouca publicação, como estava aqui a referir. Sim. Mas o jornal Flor Tâmega, a 22 de setembro, faz notícia do José Emílio de Sousa Cardoso, que era o presidente da Comissão Administrativa de Amarante, estar em Espinho com o filho, com o resto da família, com a Amadeu Sousa Cardoso, e estar fora da vila, e faz uma coisa que é referir esta questão de porquê Amarante ter tido um grande surto, e muitas vezes nos concelhos livres, nomeadamente Trás-os-Montes e Douro Litoral, dizerem que era a peste de Amarante. A peste de Amarante, que é desvirtuada, porque a peste chegou a Amarante como chegou aos outros pontos, por diversas razões que também podemos aqui falar, mas nesta altura faço a tal referência que na introdução foi mencionada, que é de se alastrar rapidamente para Amarante e para outras freguesias do concelho, pessoas de 20 a 40 anos que faleceram rapidamente, e que isto vinha dos soldados de artilharia, portanto a tal origem em Vila Nova de Gaia, e depois também... Doutor, deixe-me só acrescentar, nesse ponto que está a referir, nós encontramos nas leituras que foram 7% da população do Exército morreu em Amarante. Portanto, daí ter esse impacto, não é? Sim. É. Bom, e para além desta questão deste movimento de soldados, nesta altura temos que aqui acrescentar o movimento dos soldados que administrativamente os mandaram para casa. Exatamente. E, portanto, também havia noutros pontos, foram despedidos, o que foi uma má estratégia, referido que no dia 24 de setembro de 1918, Sidónio Bernardino Cardoso Silva Paz visitou Amarante, e nesta altura sai uma notícia que informava que a gripe parecia estar a desaparecer. E frase: esta epidemia parece ter abandonado a vila. Ora, nós estávamos em plena segunda vaga, era na altura em que estava a morrer mais gente, e foi na altura em que, também já foi aqui hoje mencionado, a sociedade civil teve que se movimentar no sentido de angariar fundos, no sentido de disponibilizar equipamentos, estruturas físicas, e também depois todo o movimento dos profissionais de saúde para tentar responder. E eu aqui saliento em Mancelos, na freguesia de Mancelos, através da Ana Guedes da Costa, o movimento que existiu foi de uma casa senhorial, uma casa da família Ana Guedes da Costa, que foi restaurada, e que a Cruz Vermelha, onde ela trabalhava, aproveitou para instalar um hospital que recebeu várias pessoas com a pneumónica, nomeadamente soldados. E isto está documentado com uma fotografia junto à capela, com vários soldados fardados, e onde ela exerceu funções. A Junta de Freguesia de Mancelos, em 2006, fez uma homenagem à Ana Guedes da Costa, atribuiu o nome da rua junto a essa casa, Rua Ana Guedes da Costa, e na mesma altura, com a aprovação da toponímia da freguesia, foi também dado um nome ao largo próximo do adro da igreja de Mancelos, onde está atualmente o cruzeiro, de Dr. Armando Duval. Esta situação em Amarante merece também alguma referência a aspectos que tinham acontecido antes. O primeiro tem a ver com a mobilidade da época. Não nos podemos esquecer do caminho de ferro para o Douro, mas também não nos podemos esquecer que em 1909 o caminho de ferro trouxe Liberação Amarante, depois posteriormente é Tardes de Barulho, mas este primeiro troço de Liberação Amarante, ele ficou pronto em 1909. Portanto, em 1918, a população movimentava-se, quer pelo lado de Vila Meá, pela linha do Douro, quer pelo lado de Amarante Liberação, pela linha Tâmega. E, portanto, havia aqui um forte movimento de pessoas,
que também colaboraram com isto. Depois o outro aspecto também, e por isso talvez referirem que os de Amarante é que andavam a contaminar outros locais, é que no momento das vindimas e no momento da partilha de alguns alimentos para venda e questão das feiras e etc., é natural que a população de Amarante se deslocasse para fazer esse trabalho. Portanto, em termos de nomes, temos que lembrar então Amadeu de Sousa Cardoso por ter sido vítima desta pandemia, e muita da família, a irmã, o pai, o tio, peço desculpa, etc. Empregada. O que também nos leva aqui a referir que esta era uma doença transversal, não havia doença para ricos e doença para pobres, ou a doença não era só dos pobres, era também para ricos. Claro, por razões diferentes. Por exemplo, uma das coisas que acrescentam aos grupos de uma sociedade mais elevada, de um nível mais elevado, é a questão das termas, terem ido no mês de agosto frequentar as termas, também coincide com a tal questão dos movimentos militares e dos regressos militares, e também coincide com outro aspecto que também é referido, das alterações de temperatura nessa altura, desde o início de agosto com 32 graus para passar para baixo de 15 graus. E, portanto, que essa mudança de temperaturas durante este tempo veio depois em setembro, no início de setembro, a potencializar também a doença. Como sabemos, este processo. Outro aspecto também da Amarante é a questão das tais estruturas. Apesar de, na minha opinião, o tratamento no domicílio, o isolamento, a atividade privada, o médico João Semana, como mais tarde viemos a designar, etc., não levava muito para a área hospitalar, vamos dizer assim, mas existiam estruturas para oferecer cuidado de saúde, nomeadamente aos mais pobres e aos mais vulneráveis, e isto vem na história das misericórdias. Inclusive a interligação destas misericórdias com a Igreja. Os donativos das almas do purgatório revertiam a favor do financiamento. Aliás, é visível na discussão dos modelos dos sistemas de saúde, no modelo bismarquiano, Ebris, mas no modelo em Portugal, mais tarde o Serviço Nacional de Saúde, desta dependência dos grupos mais vulneráveis e das pessoas mais pobres deste recurso, de poder ter esta assistência, porque não tinham dinheiro para poder recuperar os custos da sua sala. E, além desta questão da estrutura em Mancelos, e promovida pela Cruz Vermelha, pela Ana Guedes da Costa, Hospital do seu meio, é a questão da Misericórdia da Amarante, tinha o lar conselheiro António Cândido, tinha sido construído em 1908. E, portanto, é uma estrutura de apoio às pessoas da região. E, portanto, esta situação era, no fundo, uma propriedade ou uma unidade de saúde para socorrer os pobres e os desamparados. E, portanto, este reforço desta estrutura física com os meios adequados foi provavelmente usada para responder às necessidades. Depois, em relação àquilo que eram as medidas que foram sendo adotadas, são medidas, tal como hoje, muitas delas erradas, ou melhor, sem efeito imediato. Lavagem, como já foi aqui referido, a questão da utilização da cal, quer nas casas, quer nas ruas, e que depois tornou-se escassez e tornou-se um produto caro. A questão da lavagem da rua, por exemplo, nós vimos agora nesta pandemia os municípios a fazer esse tipo de intervenção, com resultado duvidoso, mas que serve mais como sedativo para as pessoas do que propriamente o efeito propriamente dito. De qualquer das formas foi sendo feito. E, aliás, há um artigo por parte
do Dr. Ricardo Jorge, que diz mesmo que essas práticas não tinham qualquer valor científico, não havia efeito. Ele próprio diz que era escusado de fazer, não é? Sim, exatamente. Foram emitidos alguns, apesar da pouca comunicação, da pouca informação que existia, a verdade é que haviam alguns documentos oficiais que iam dando as orientações, mas também as orientações foram como agora, como vivemos atualmente. Aquilo que é hoje não é daqui por uma semana ou duas, daqui por 2 ou 3. Porquê? Porque é preciso fazer gestão de vários fatores. Gerir uma pandemia, há pouco diziam bem, não foi devidamente planeado. É assim, nunca estará uma pandemia, uma situação de pandemia devidamente planeada. E para comprovar isso, foi aquilo que aconteceu em relação ao planeamento da primeira vaga e a experiência que se adquiriu e o reforço que se fez em estrutura física, em equipamentos e em recursos humanos. E a verdade é que quando chegou à segunda vaga, nós ainda estávamos muito longe de ter tudo que precisávamos e tivemos que andar à pressa a fazer as coisas. O que quer dizer que também aqui, em relação ao Covid, houve uma fase proativa, claramente proativa, de forte controle sobre a situação, e houve uma segunda fase muito mais reativa que proativa, embora tendo a proatividade antes, que durante os meses anteriores tinha estado a fazer alguma coisa, mas quando estava em plena segunda vaga, não existiu. Foi a mesma coisa que aconteceu na altura da pneumónica de 2018. Conforme achava-se que era mais uma epidemia, que as coisas iam se resolvendo como todas as outras se foram resolvendo, mas a verdade é que isto foi devolução de rastilho de pólvora, como vem em alguns documentos. Foi muito mais prolongada no norte, como também foi agora no caso da pandemia. E a verdade é que esta rapidez com que as coisas aconteceram também faz com que depois o controle e que o planeamento se ponha até inclusive às vezes em causa. Mais 2 ou 3 só para terminar, 2 notas, que é a importância que eles deram na altura à notificação das situações. Era de notificação obrigatória. A importância do isolamento já aqui falámos. E a interdição das migrações, porque era realmente o problema que nós também, agora com a pandemia, também fizemos tentámos fazer este controle para as pessoas não se movimentarem mais um bocadinho. Portanto, já que estamos a falar em questões políticas e medidas políticas, o papel do Dr. Ricardo Jorge, diretor-geral da Saúde Pública na altura, e com a segunda vaga da epidemia, ele acabou por ter funções de comissário-geral extraordinário do governo. O que é certo é que ele foi uma personagem, podemos dizer, mal amada. Nós encontramos essa referência de personagem mal amada com um artigo de Rui Pereira, 2019, num livro que até podemos recomendar a lerem, quem tiver mais interessado, que é o Centenário da Gripe Pneumónica, a pandemia em retrospectiva, Portugal 1918-1919, e Ricardo Pereira refere que ele era mal amado, ou seja, com o surto da peste bubónica em 1899, ele foge para Lisboa porque ele defende o seco no Porto, mas o que é certo é que a população não aceitou e ele teve que sair, despediu-se. E depois, quando foi fazer um discurso a Tancos, os próprios colegas do Exército não concordavam muito com as medidas dele no que se refere à expedição para a África, essencialmente a expedição para Moçambique, em que ele repetia várias vezes estas medidas que acabamos de dizer, o isolamento, lavagem de mãos, né? E este conservadorismo dos colegas ligados à saúde na parte do Exército não era muito bem-vindo. Aliás, até foi questionado a sua presença em Tancos na altura. E depois acaba por ter um papel diferenciador nas políticas da saúde.
até porque acaba por frisar esta importância dos cuidados ou do acompanhamento social agregado ao acompanhamento da saúde, não é? Sim. Essa questão é a questão como ainda nos tempos de hoje, quem muitas vezes anda à frente Os visionários são criticados. e os visionários e que muitas vezes têm que lutar contra os velhos do Restelo, acabam por ter essa consequência. O que aconteceu é que os factos históricos em relação ao Ricardo Jorge é de reorganização e de resposta após o movimento dos operários agrícolas, quando se movimentam para as grandes cidades por causa da Revolução Industrial. Nós em Amarante e aqui nós nem tanto, mas noutros locais isso foi evidente, isto transformam operários agrícolas em operários fabris e se alojaram em condições péssimas, com um número de horas de trabalho elevadíssimas, com um movimento também já aqui falámos na questão da navegação a vapor, das migrações, mas não propriamente dos movimentos da época que vinham atrás da navegação a vapor. A verdade é que das cargas de descarga, nomeadamente da Ribeira do Porto, etc., o Ricardo Jorge foi definindo medidas e foi definindo, elaborando documentos estratégicos e fazendo planos de intervenção para esse tipo de situações. E depois também é ele que, na transição da monarquia para a República, e em 1911, que publica o documento estratégico assegurando que há um direito à saúde pública para todos. E isto não é agora com a Constituição da República de 1976, é que dizemos isso. Foi naquela altura em relação à saúde pública. E, portanto, e depois ele tem outra particularidade, é que para além de fazer tudo isto, fez muitas vezes afrontando o poder político da época. E isto tem custos, nomeadamente está descrito o grande conflito, esse é histórico, de 1926, 1908, com o Estado Novo contra o Salazar. Portanto, e ele tinha uma outra particularidade, é que ele não era só um estudioso e elaboração de documentos estratégicos, mas era um investigador. E, portanto, ele não ficava com a situação como resolvida. Na questão da pandemia, o vírus só se veio a descobrir mais de uma década, nos anos 30. Portanto, só nos anos 30 é que se sabe qual é o vírus. E Ricardo Jorge se preocupou em saber ao certo qual era o seu microscópio. Muitas das fotografias que aparecem dele têm essa relação do homem com o microscópio e do microscópio com o homem. E a verdade é que ele tem essas particularidades e foi fundamental todo este trabalho que ele foi, não só nesta altura da pandemia, etc., e com todas as controvérsias. Também, ainda hoje aqui foi referido que em Felgueiras, que foram delimitando determinadas freguesias, etc., também as pessoas da saúde pública locais também tomavam algumas medidas para além destas orientações. E também hoje nós temos orientações e as circulares normativas que temos que obedecer, mas também temos que ajustar à realidade local, quer dos meios que temos disponíveis, quer das necessidades das populações, e portanto temos que fazer um ajustamento. E isso foi sendo feito, e todo este trabalho vem a ter muita importância, as doenças continuaram, algumas pandemias continuaram a existir, não tivemos soluções para elas todas, mas veio a ser muito importante depois nos anos 30, com a quebra, porque aí a pobreza acentuou-se, os problemas sociais acentuaram-se, foi muito importante todo o trabalho para depois começar a ter respostas sociais de forma organizada e depois a seguir toda a mudança de estratégia para os cuidados de saúde que se foram fazendo. É lógico que, e eu reforço isso, porque tem sido aqui tocado já várias vezes, temos pouca coisa escrita localmente sobre as coisas, mas também não temos grandes coisas escritas a nível nacional. E, portanto, porquê? Porque este aspecto também hoje nós temos que lidar com ele, que é o espetáculo da morte, desculpem a expressão, mas é o sentimento que provoca a morte de um familiar, a morte de um amigo, mas quando sentimos que é a morte do coletivo e não temos a capacidade e sentimos impotentes para resolver isso, para além de provocar um medo, provoca um nível de desorganização social muito, muito grande. E quanto mais se acentuar, e eu acho que se tivermos melhores
que no passado, porque fomos divulgando as coisas como elas estavam a acontecer, mas tivemos piores porque provocámos muito mais medo e muito mais ansiedade às pessoas. Exato. Então é preciso pensar nesta relação, qual será o equilíbrio e dosear bem a informação. Temos que associar a isto também a destruição pela guerra. A Europa era preciso ser reconstruída e temos que associar a isto, também não é como ainda é hoje, que é a questão da impotência da medicina. Claro. A medicina não sabia com o que é que estava a lidar e tinha soluções para as outras doenças crónicas que estavam a surgir e até tinha beneméritos a ajudar a oferecer assistência médica para as pessoas de nichos específicos. A verdade é que para esta situação havia impotência porque não havia solução para combater a pandemia e salvar vidas. Também. Mas temos que acabar com uma mensagem de esperança e o Dr. Ricardo Jorge na altura teve um papel interventivo na tentativa de resolução desta situação e eu acho que ele continua a ter um papel interventivo hoje nesta pandemia, não ele próprio, mas a instituição que ele representa em Lisboa, não é? No estudo e no acompanhamento desta pandemia, nomeadamente nas estatísticas e no correr atrás de uma vacina. Portanto, eu acho que ele continua a dar o seu melhor hoje em dia. Fica também o registro da Ana Guedes da Costa. Ana Guedes da Costa, e se me der 2 ou 3 minutos, claro. Acho que é importante aqui realçar. Ana Guedes da Costa é uma mulher contra a época, ou em contraciclo da época. Claro. Primeiro porque as mulheres não tinham aquele papel que ela teve. Segundo, ela não só se organizou de forma a responder às necessidades das pessoas que vinham associados a todos os problemas, porque também às mulheres e aos filhos dos soldados ela prestava ajuda. Portanto, não só se associou, como também teve um papel muito importante na resposta a algumas pandemias, tifo, de tuberculose, esteve associada sempre aos grandes movimentos e à prestação de cuidados. Ela foi a enfermeira-mor, é o correspondente hoje ao presidente do Conselho de Administração de um hospital, no Maria Pia, quando Maria Pia teve que responder a estes doentes tifo. E, portanto, já estamos a ver o papel. Mas depois, é também, por isso é que ela também teve imensas condecorações da Câmara Municipal do Porto, onde foi vereadora, da Liga da Cruz Vermelha Portuguesa, onde esteve sempre a trabalhar associado aos projetos da Cruz Vermelha Portuguesa, onde foi enfermeira durante todo o seu tempo, e da Misericórdia do Porto, que atribui o nome à Escola de Enfermagem em 1954, atribui o nome à Escola de Enfermagem Ana Guedes, que hoje já não existe com esse nome, é a Escola de Enfermagem do Porto, foi feita a fusão das 3 escolas, e que foi nessa altura que fizemos a homenagem em Mancelos Amarante, e com a atribuição do nome da rua e com uma placa alusiva junto ao seu túmulo, onde ela está sepultada. Aliás, estão muito próximos, Amadeu Sousa Cardoso e Ana Guedes da Costa estão mesmo quase ao lado um do outro, em termos de localização do cemitério, mesmo junto à entrada do cemitério, muito próximo um do outro. Mas fez outra coisa, que eu acho que isto também é que, para além deste trabalho todo, toda esta prestação e de acompanhamento dos pobres, ela esteve muito envolvida nas defesas daqueles hospitais que hoje nós achamos que são emblemáticos. O Maria Pia, onde tinha um grande quadro da sua fotografia, e que não é só associado às crianças, porque esse hospital teve que responder a estes doentes com tifo, e foi um hospital porque recebia estes doentes, porque nenhum dos outros hospitais não recebia, os hospitais civis e outras estruturas, ninguém recebia este tipo de doentes, portanto teve que ser criada uma estrutura para este tipo de doentes, mas ela acabou por ter que vender muito do seu património para depois poder ter dinheiro para fazer o que pretendia nestas ações de ajuda ao outro, etc. Há uma outra particularidade na vida dela, que eu estava aqui a procurar a referência, mas sei qual é, que era o ter criado uma fábrica
de cartumes para angariar fundos, para depois os conduzir para aquilo que eram as suas áreas de investimento, que neste caso era empreendedora, empresária. Portanto, estamos a falar de Ana Guedes da Costa, se tivermos que rotular, queria que ficassem com a ideia que é uma enfermeira, foi vereadora da Câmara do Porto, numa época em que as mulheres não tinham esse relevo, e foi empresária e foi, efetivamente, uma grande benfeitora que no seu testamento e na hora da sua morte quis ficar sepultada em Malcelos, em Amarante, onde tinha também feito um bom trabalho, apesar de ter sido distante. Convém ainda referir que ela foi a herdeira dos títulos da família, dos títulos nobiliárquicos, em que foi Condensa da Costa e Viscondensa de Guedes. Ou seja, ela teve estes 2 títulos, estamos a falar do 5º ou 6º nível na hierarquia, e portanto estamos a falar de uma pessoa que efetivamente se realçou, teve um papel extremamente importante, uma benemérita, como disse, alienou muito património para as suas causas sociais e que merecia se calhar mais reconhecimento do que aquele que lhe foi... Sim, senhora, e nós que trabalhamos com a comunidade, muitas vezes aqui em Amarante nós fazemos referência a esta personagem tão importante e a maior parte das pessoas não conhece, não é falada, e nós temos que falar nela, daí também a importância destes encontros para falarmos destas personalidades, destes conselhos e desta atitude que tomaram a nível de medidas, de políticas, de hábitos que se mantêm até agora e que enfrentaram a pandemia de uma forma positiva e que prepararam, assim, se não fossem eles a tratarem socialmente bem as coisas, nós não estávamos aqui, portanto, e nós temos de ter consciência que isto é uma fase, vai passar e temos que pensar no futuro dos nossos filhos, não é? Bem, assim terminamos esta agradável conversa, certos de que somos abençoados pelo dom da recordação do tempo, que nos faz sentir vivos e conscientes de que a vida humana extravasa o nosso tempo, por vezes com experiências e lutas semelhantes. Queremos acabar assim com uma palavra, melhor, com várias palavras, que nos encaminhem para o redescobrir a esperança, pois somos a vida, mais que a peste, nesta batalha de tanto amar assim. Muito boa tarde, obrigada a todos e fiquem bem. Redescobrir a esperança. Viver intensos e largos sorrisos, na boca anunciar alegria, nas mãos que afagam nossos sentidos, viver a luz do sol de um novo dia. Viver novo tempo de esperança, onde seremos um novo espaço, celebrar o futuro da mudança, com sorriso, beijo e um abraço. Somos mais que o silêncio, mais que a dor aguda e forte. Somos mais que a tempestade, mais que o anúncio do medo e da morte. Somos rumo de outro fado, de um Portugal de mar sem fim. Somos vida, mais que a peste, nesta batalha de tanto amar assim.